Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, uma contagem regressiva invisível está em andamento. Uma trombeta celestial já foi erguida aos lábios divinos, e o som que em breve ecoará pelos céus e pela terra decidirá o destino eterno de bilhões de almas. A pergunta que paira sobre cada coração humano não é se essa trombeta soará, mas quando, e principalmente, você estará preparado para ouvir seu chamado? Enquanto assistimos juntos essa história impactante que pode mudar sua vida para sempre, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a revelação mais importante que você já recebeu. A história que vou compartilhar com você hoje não é apenas um relato do passado, mas uma profecia viva que se desenrola diante dos nossos olhos. É a história de um homem escolhido por Deus para anunciar a destruição de uma das maiores civilizações da antiguidade, e como essa narrativa bíblica revela exatamente o que está acontecendo em nossos dias. Nos primeiros versículos do livro de Jonas, encontramos uma das mais poderosas ilustrações sobre o chamado divino e suas consequências. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Registra Jonas capítulo 1 versículos 1 e 2. Mas aqui está o que poucos percebem. Jonas não era apenas um profeta relutante, ele era um símbolo profético de nossa geração. Nínive, amados, não era simplesmente uma cidade. Era uma metrópole de poder, riqueza e corrupção moral que se estendia por mais de 60 quilômetros. Arqueólogos descobriram que levava 3 dias para atravessá-la a pé, confirmando exatamente o que está escrito em Jonas capítulo 3 versículo 3. Esta era uma civilização que havia atingido o ápice da prosperidade material, mas havia se afundado no abismo da decadência espiritual. Seus templos eram dedicados a deuses pagãos, suas práticas incluíam sacrifícios humanos, e sua violência era conhecida em todo o mundo antigo. Não consegue ver os paralelos com nossa época? Olhe ao redor. Vivemos em cidades que rivalizam com Nínive em tamanho e superam em corrupção. Nossa sociedade atingiu níveis de prosperidade material jamais vistos na história humana, e ao mesmo tempo mergulhou em uma crise moral sem precedentes. As estatísticas não mentem, nunca houve tantos suicídios entre jovens, nunca a família foi tão atacada, nunca a violência urbana foi tão brutal. A malícia de nossa geração, assim como a de Nínive, subiu até Deus. Mas a reação de Jonas ao chamado divino revela algo ainda mais profundo sobre nossa natureza humana. Quando Deus lhe ordenou que fosse a Nínive, Jonas fugiu na direção oposta. Porém Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Relata Jonas capítulo 1 versículo 3. Ele embarcou em um navio que o levaria para o mais longe possível do chamado de Deus. Quantos de nós, ao ouvir o chamado divino em nossos corações, fazemos exatamente como Jonas? Deus nos chama para testemunhar, para orar, para nos santificar, para abandonar pecados que sabemos que o entristecem, e nós embarcamos no navio de Tarsis da nossa própria vontade. Filosofamos com trabalho, entretenimento, relacionamentos ou até mesmo atividades religiosas vazias, fugindo da face do Senhor. A tempestade que se levantou contra o navio de Jonas não foi um acaso meteorológico, foi uma intervenção divina. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Descreve Jonas capítulo 1 versículo 4. Deus permitiu que uma crise se abatesse sobre todos os que estavam naquele navio por causa da desobediência de um só homem. Você já parou para considerar que muitas das tempestades que nossa sociedade enfrenta hoje, crises econômicas, pandemias, guerras, catástrofes naturais, podem ser resultado direto de uma geração que, como Jonas, está fugindo do chamado de Deus? As Escrituras são claras: quando o povo de Deus se afasta dos seus caminhos, toda a terra sofre as consequências. Os marinheiros no navio de Jonas fizeram o que nossa geração faz quando enfrenta crises: tentaram resolver tudo com esforço humano. E os marinheiros temeram, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar os utensílios que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Registra Jonas capítulo 1 versículo 5. Eles oraram aos seus deuses falsos, se desfizeram de seus bens materiais, mas nada funcionou porque a causa da tempestade não era natural, era espiritual. Quantas vezes vemos nossa sociedade fazendo exatamente isso? Diante de crises, recorrem à economia, à política, à ciência, à tecnologia, mas se recusam a reconhecer que a verdadeira causa dos problemas é espiritual. Lançam seus utensílios, mais leis, mais programas sociais, mais medicamentos, mais terapias,
mas a tempestade continua porque estão tratando os sintomas e ignorando a raiz. Enquanto isso, Jonas dormia no porão do navio. O capitão teve que acordá-lo e exortá-lo a orar ao seu Deus. Imaginem a ironia, um pagão tendo que despertar um profeta de Deus para a realidade da crise. E chegou-se a ele o mestre do navio, e disse-lhe: Que tens, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, porventura Deus se lembrará de nós, para que não pereçamos. Está em Jonas capítulo 1 versículo 6. Esta é uma das mais poderosas figuras proféticas da igreja contemporânea. Enquanto o mundo ao nosso redor enfrenta tempestades espirituais sem precedentes, quantos cristãos estão dormindo no porão, completamente alheios à urgência dos tempos? Quantas vezes são os próprios ímpios que nos despertam, questionando por que não vivemos de acordo com aquilo em que dizemos crer? Quando lançaram sortes para descobrir quem era o culpado pela tempestade, a sorte caiu sobre Jonas. Não foi coincidência, foi providência divina. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, confirma Jonas capítulo 1 versículo 7. Deus estava forçando seu profeta a enfrentar a realidade de sua desobediência. A confissão de Jonas aos marinheiros revela tanto sua fé quanto sua rebeldia, e disse-lhes: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca, registra Jonas capítulo 1 versículo 9. Ele conhecia Deus, sabia de seu poder sobre toda a criação, mas mesmo assim havia escolhido fugir. Conhecimento sem obediência é hipocrisia, e hipocrisia gera tempestades. A solução proposta por Jonas foi radical: levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade, declara em Jonas capítulo 1 versículo 12. Ele estava disposto a morrer para salvar os outros, mas ainda não estava disposto a obedecer para salvá-los. Quantas vezes escolhemos o martírio da autopiedade em vez da simplicidade da obediência? Quando finalmente foi lançado ao mar, preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, como registra Jonas capítulo 1 versículo 17. Aqui encontramos uma das mais extraordinárias profecias sobre Cristo. O próprio Jesus declarou: Porque, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, em Mateus capítulo 12 versículo 40. O ventre do grande peixe tornou-se o útero de um novo nascimento para Jonas. Ali, nas profundezas do mar, cercado pela morte, ele finalmente encontrou o lugar da oração verdadeira. Então orou Jonas ao Senhor seu Deus, desde o ventre do peixe, início de Jonas capítulo 2. Sua oração não foi de revolta ou autocompaixão, mas de reconhecimento da soberania divina e gratidão pela misericórdia. Das profundezas do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, clama Jonas capítulo 2 versículo 2. Esta é a oração de quem entendeu que às vezes Deus precisa nos levar às profundezas para nos ensinar sobre as alturas. Às vezes precisa nos enterrar vivos para que possamos ressuscitar para uma nova vida de obediência. Após 3 dias e 3 noites, falou o Senhor ao peixe, e vomitou a Jonas na terra seca, conforme Jonas capítulo 2 versículo 10. Jonas emergiu das profundezas transformado, pronto finalmente para cumprir seu chamado original. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, registra Jonas capítulo 3 versículo 1. Deus é o Deus das segundas oportunidades, mas não das desculpas eternas. Desta vez, Jonas obedeceu. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, em Jonas capítulo 3 versículo 3. Sua mensagem foi simples e direta: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3 versículo 4. Uma mensagem de apenas 8 palavras em hebraico, mas com o poder de transformar uma nação inteira. O que aconteceu em seguida é uma das maiores demonstrações do poder da pregação ungida na história humana. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até ao menor, relata Jonas capítulo 3 versículo 5. Uma cidade inteira se converteu através da pregação de um homem que havia aprendido a obedecer a Deus. Mas aqui está a revelação mais chocante: a conversão de Nínive irritou Jonas. Quando Deus poupou a cidade, Jonas ficou sobremaneira descontente, e irou-se, segundo Jonas capítulo 4 versículo 1. Ele queria que Deus destruísse seus inimigos, não que os salvasse. Esta é a natureza humana em sua expressão mais crua: preferimos a justiça para os outros e a misericórdia para nós mesmos. A resposta de Deus a Jonas revela o coração do Pai: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens,
que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Questiona Deus em Jonas capítulo 4 versículo 11. Deus se importa com cada alma perdida, mesmo quando seus próprios profetas já desistiram dela. Agora, amados, vejam como esta antiga história se conecta profeticamente com nossos dias. Vivemos em uma época em que Deus está levantando Jonas modernos, homens e mulheres chamados para pregar arrependimento a uma geração corrompida. Alguns estão obedecendo ao chamado, mas muitos ainda estão no navio para Tarsis, fugindo da responsabilidade de testemunhar em tempos difíceis. As Nínives de hoje são nossas grandes cidades, nossos centros de poder econômico e político, nossos ambientes universitários e empresariais onde a impiedade reina sem constrangimento. Deus está enviando seus mensageiros com a mesma urgência, ainda 40 dias, o tempo está se esgotando. O profeta Joel falou sobre os últimos dias quando disse: "E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." Em Joel capítulo 2 versículo 28. Estamos vendo o cumprimento literal desta profecia. Deus está levantando profetas em toda parte, mas também está levantando Jonas relutantes que precisam passar pela experiência do grande peixe. A trombeta mencionada em nosso título encontra seu eco em múltiplas passagens proféticas. Paulo escreveu: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Esta é a trombeta final, o som que encerrará a era da graça e iniciará o juízo final. João, na ilha de Patmos, ouviu esta mesma trombeta: "Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer." Registra Apocalipse capítulo 4 versículo 1. A trombeta celestial não é apenas um instrumento musical, é o sinal divino que marca os momentos decisivos da história humana. Mas há também as 7 trombetas do Apocalipse, cada uma anunciando juízos específicos sobre uma terra rebelde. "E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas." Em Apocalipse capítulo 8 versículo 2. Estas trombetas já começaram a soar através dos eventos que vemos desenrolar-se ao nosso redor: guerras, fome, pestes, terremotos, fenômenos celestes inexplicáveis. Jesus mesmo alertou: "E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus." Em Mateus capítulo 24 versículos 29 a 31. Estamos vivendo os dias que antecederão este momento glorioso e terrível. As profecias que por séculos pareceram distantes e misteriosas agora se cumprem diante dos nossos olhos com uma precisão que deveria fazer todo o coração sincero tremer de santo temor. O apóstolo Pedro advertiu: "Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão." Em 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Este dia se aproxima como uma contagem regressiva inexorável, e a pergunta que ecoa através dos séculos permanece: quem ouvirá o chamado final? A história de Jonas nos ensina que Deus prefere a conversão à destruição, a misericórdia ao juízo, o arrependimento à condenação. Mas também nos ensina que sua paciência tem limites, e que quando o tempo da graça se esgota, o tempo do juízo começa. Nínive teve apenas 40 dias. Nossa geração pode ter ainda menos. Os sinais estão por toda parte: a restauração de Israel como nação em 1948, cumprindo Ezequiel capítulo 37, o renascimento da língua hebraica, cumprindo Sofonias capítulo 3 versículo 9, o alinhamento das nações contra Israel, cumprindo Zacarias capítulo 12, a apostasia crescente nas igrejas, cumprindo 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, a explosão do conhecimento e das viagens, cumprindo Daniel capítulo 12 versículo 4. Todos estes sinais convergem para um momento na história que se aproxima rapidamente. A trombeta já está sendo levantada aos lábios divinos. O som que em breve ecoará decidirá destinos eternos. A pergunta não é mais quando, mas onde você estará quando ela soar. Você será como Jonas,
finalmente obediente ao chamado de Deus, pregando arrependimento a uma geração perdida? Ou será como os ninivitas originais, humilhando-se em jejum e oração quando ouvir a mensagem de advertência? Ou será como Jonas no final da história, irritado porque Deus está sendo misericordioso demais com pessoas que você acha que não merecem salvação? A escolha é sua, mas o tempo não é. A trombeta soará quando Deus determinar, não quando nós estivermos prontos. Por isso a Escritura declara: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2. A mensagem de Jonas ressoa através dos milênios com uma urgência crescente. Deus continua enviando seus mensageiros às Nínives modernas, mas muitos ainda estão fugindo para Tarsis. O grande peixe da disciplina divina continua engolindo profetas desobedientes, e Deus continua oferecendo segundas oportunidades para quem se arrepende verdadeiramente. Mas o tempo está se esgotando. A paciência divina, embora seja eterna em sua natureza, tem limites temporais em sua expressão. Chegará o dia quando não haverá mais 40 dias de advertência, quando a porta da arca será fechada pelo próprio Deus, quando a trombeta final soará e todo joelho se dobrará, querendo ou não. Que este seja o momento da sua decisão. Que hoje você pare de fugir do chamado de Deus em sua vida e se levante para ir à sua Nínive pessoal. Que você deixe de dormir no porão enquanto o mundo ao seu redor enfrenta tempestades espirituais. Que você pare de lançar utensílios ao mar tentando resolver problemas espirituais com soluções carnais. A trombeta soou na história de Jonas, e uma nação inteira foi salva. A trombeta está prestes a soar em nossos dias, e bilhões de almas aguardam a mensagem de vida que pode vir através de você. Não espere ser lançado ao mar para aprender obediência. Não espere 3 dias no ventre da adversidade para descobrir o poder da oração. Levante-se agora, vá à sua Nínive, e proclame a mensagem que Deus colocou em seu coração. O tempo é agora. A trombeta já está sendo erguida. Em breve, seu som ecoará pelos céus e pela terra. A pergunta que definirá seu destino eterno é simples: você ouvirá o chamado final? Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a urgência dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nestes últimos dias. A trombeta soou, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas nesta hora final da história humana.